Olá, queridos, tudo bem? Muito bem. Vamos ao verso de número 7. O Espírito Santo está escrevendo e diz assim: pois se aquela primeira aliança, referindo-se ao sacerdotismo humano, àquelas pessoas que se sacrificam e se esforçam para ajudar outras a se aproximar de Deus. Se a primeira aliança do sacerdotismo humano tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Amém? Muito interessante nós vemos aqui, né? A palavra do Senhor dizendo. O Espírito Santo aqui estava falando aos hebreus, né? Que estavam em dúvida sobre continuar crendo em Cristo ou voltar para o sacerdotismo humano, para crer no que Moisés tinha dito. Não que Moisés falou alguma coisa errada, mas a época que Moisés escreveu era para um propósito. Hoje nós chegamos até o propósito do sacerdotismo invisível, onde Jesus Cristo é aquele que intercede por nós. Amém? Então diz aqui a palavra que no verso de número 7, pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. É relativo, não é verdade? Quando você vai a uma escola, você chega à escola, você vê que você é bem atendido, você é bem acolhido, você vê que o ensinamento é bom, é uma educação boa, você vai estudar as bases daquela educação e você vê que está originalmente vividas, não é uma coisa só em teoria, é uma vida vivida. Então você percebe que a essência daquele trabalho é bom. E aí você se instala naquela escola, naquela educação, você fica ali e pronto. Não tem necessidade de buscar uma outra instrução, se aquela instrução ela é a de qualidade. Agora, tudo o que não é verdadeiro, a própria Bíblia fala, tudo que não é essência, tudo em que houve a ausência de direcionamento em Deus. Então diz a palavra do Senhor que por causa disso, então quando a primeira aliança vem e está em defeito, existe um lugar para a segunda aliança. Ok? Então, por isso nós temos que ter muito cuidado em buscar a qualidade dos olhos de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. Neste caso, para nossa, falando, usando uma expressão humana, religião, porque para nós que somos cristãos não existe religião, existe comunhão viva com o Deus Altíssimo. Mas para um entendimento humano, natural, as pessoas falam, você tem que escolher uma religião, você tem que escolher aonde você vai, o que você frequenta. Então seria importante, como Paulo disse, quando ele achou lá nos altares de Éfeso um lugar que estava escrito ao Deus desconhecido, ele chegou e foi atrás daquele altar e chegou e disse para aquelas pessoas, esse Deus desconhecido é o que eu vim falar hoje. E aí ele apresentou a Cristo Jesus. Então, que nós possamos saber procurar qualidade aos olhos de Deus, até mesmo no que nós estamos educando a nós mesmos na questão da fé, na questão da Bíblia, na questão de Deus. E, como o ser humano comum fala, na questão de religião. Nós precisamos entender qual é a visão de Deus, o que Deus vê e o que Deus considera. E é interessante porque ele mesmo diz aqui, a própria aliança que Deus fez através de Moisés, quando ele ensinou a Arão as primeiras bases do sacerdotismo, ele estava dizendo, através da palavra, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas esse defeito da primeira aliança, constituída por Moisés, Arão, a tribo de Levi, foi culpa de quem que essa aliança falhou? Foi culpa de quem que essa aliança não funcionou? Não foi culpa do ser humano.
Porque Deus, quando Ele conta com o ser humano, Ele já sabe que o ser humano pode, não deve errar, não deve falhar. Mas, porventura, se acontecer de tropeçar, a raiz humana, o ser humano comum, ele é condicionado por causa deste mundo estar sobre o príncipe das trevas as lutas espirituais deste mundo. Mas diz a palavra que Deus já havia formado o sacerdotismo humano como figura apenas. Ele já sabia que não era uma aliança que iria perdurar para serviço do próprio Deus na eternidade. Não era uma aliança. Arão não foi constituído para cuidar do sacerdotismo da vida eterna, do sacerdotismo dos dias futuros, da vida eterna contínua depois da morte. Então Deus levanta Arão sabendo que era uma estrutura apenas de limitação humana. E aí nós vemos aqui que houve a necessidade de ser revelado uma segunda aliança. E aí criou-se a necessidade, e quando há necessidade, há um lugar, diz a palavra, para chegar à segunda aliança. Ok? Então há toda a liberdade em Cristo de se manifestar, porque Cristo não veio antes, não veio ninguém como Cristo antes, só existe Ele. A cadeira dele é a dele. Então diz a palavra que Cristo se manifestou no seu próprio lugar, que é a aliança aperfeiçoada em Deus. Então nosso versículo é: pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança. Ok? Que Deus abençoe e até mais.